Olá, galerinha, tudo bem? Professor Kilder Canuto aqui no nosso canal do YouTube, agora com uma pegada diferente, né? Eu disse para vocês que toda semana a gente ia trazer uma novidade. E para agora, nós vamos trabalhar questões da banca Consuplan para quem vai se preparar para a seleção pública que haverá no dia 12 de junho para os hospitais privados aqui, na verdade, vinculados ao estado do Ceará ou ao município, né? Do grupo ISGH. Então, as pessoas que vão ter 2 meses aí de preparação, aqui, sempre que possível, a gente vai trazer algumas questões desta banca para a gente mostrar a vocês como a gente pode direcionar um pouco para essa prova, né? Vocês devem estar sabendo, essa prova terá 30 questões, das quais a metade é específica, né? Que terá peso 4. Teremos 10 questões de português com peso 2,5 e teremos questões de políticas públicas. Então, a parte das específicas, né, terão 60% do peso da prova, tá bom? Então vamos trabalhar, vamos ver como é que a gente pode trabalhar questões dessa banca, Consuplan. A Consuplan que agora, o Instituto Consuplan, mais modernamente falando, que agora tem chegado com mais intensidade aqui no Nordeste, mais precisamente no estado do Ceará, elaborando provas de concursos públicos e também seleções públicas, tá bom? Então vamos aqui comigo para a gente ver 4 questõezinhas acerca deste assunto, beleza? Bom, como eu disse anteriormente, nós não temos tantas questões no banco de dados, porque foram poucos os concursos organizados pelo Instituto Consuplan ao longo desses últimos 6, 7 anos, tá? Mas a gente vai trazer algumas questões que a gente acha importante, já que para esse edital não cairá nada acerca de UAN, né, Unidade de Alimentação e Nutrição, nem políticas públicas. O edital ele vai contemplar mais a parte de nutrição clínica, bioquímica, nutrição básica, né? E a gente acha importante a gente trazer algumas questões aqui para vocês observarem como é o jeitão da banca, né? Então vamos aqui à nossa primeira questão, onde ela diz da Prefeitura de Patos, Minas Gerais, que foi feita em 2015. Foi uma prova com muito boas questões. Depois vocês podem ter acesso, né, procurando em plataformas, a prova na íntegra. A primeira questão diz o seguinte: a regulação dos sistemas gastrointestinal envolve vários hormônios peptídeos, que pode agir local ou distalmente. Esses reguladores podem atuar localmente, de forma autóctona ou parácrina, ou como hormônios endócrinos, viajando pelo sangue para seus órgãos-alvos e, de acordo com o exposto, relacione as colunas a seguir. Então, nós temos, número 1, o peptídeo semelhante ao glucagon, né, bem conhecido como GLP-1, a grelina, a CCK, conhecida por essa nomenclatura, mas é a sigla para colecistoquinina ou colecistocinina, a somatostatina e a secretina, tá? Então a gente vai resolver essa questão e colocar alguns pontos importantes para que vocês lembrem caso venha a cair esse assunto na prova do próximo dia 12 de junho, tá bom? Vamos ver qual item que pode completar, né, essa assertiva. Então diz assim: liberado da mucosa intestinal na presença de refeições ricas em glicose e ricas em gordura, estimulando a síntese e a liberação de insulina. Tá? Então, que hormônio está ligado a isso? Será que a gente teria aqui um GLP-1 ou uma grelina? Aí você pode ficar na dúvida. Pula o item, então. Diminui a motilidade do estômago e do intestino. E ainda inibe a liberação de vários hormônios gastrointestinal. Aí é uma coisa que você já pode, né, ter certeza da sua questão, que o único desses hormônios que inibe a motilidade, ou seja, o esvaziamento do estômago, é justamente a colecistocinina ou colecistoquinina, que é a CCK.
Então, a CCK, eu já sei que ocuparia, então, a posição de número 3, né? Posição de número CCK é a 3, certo, pode ser, seria a CCK, né? Mas vamos ver os outros itens. Sua principal função é estimular a secreção de bicarbonato. Opa, bicarbonato pelo pâncreas, eu já sei com certeza que aqui a posição que vai ocupar é a de número 5. Aí você pode, mas por que você não marcou logo a colecistoquinina? Porque eu vi aqui no item que tem somatostatina. Somatostatina tem ação inversa a da gastrina. Então, dessa forma, pode ocupar a posição a gastrina. Desculpe, a somatostatina, que é secretada por células D, de ação contrária às células G da gastrina, tá? Então, como a terceira assertiva já me diz, a sua principal função é estimular a secreção de bicarbonato, aí eu não poderia nem ter nenhuma dúvida, tenho que ir de secretina. Secretina é um hormônio peptídeo, ou seja, um hormônio de pequeno tamanho. Tá certo? Então, nós teríamos aqui na terceira assertiva, né, o número 5, tá? É responsável pela secreção pós-prandial de enzimas pancreáticas e pela contração da vesícula. Opa! Contração da vesícula biliar, aí sim, certamente eu tenho que colocar aqui o número 3, porque colecistoquinina também está inferida nas enzimas, na liberação de enzimas pancreáticas, contração da vesícula biliar, e aí podia te dar uma certa dúvida, porque ela também diminui a motilidade do estômago, né? Mas como eu vi aqui no número 4, a somatostatina, então aqui na 3 seria o número 3, tomar aqui uma águazinha. Então, no parêntese número 4, nós teríamos então a CCK, né? 3. No último parênteses, sua concentração mantém-se alta nos períodos de jejum e nos períodos que antecedem as refeições. É um dos hormônios sinalizadores para o início da ingestão alimentar. Aí eu não posso nem pensar duas vezes, né, pessoal? Grelina, o hormônio da fome, né? Aquele hormônio que é produzido pelas células do estômago para sinalizar que o alimento está chegando no estômago e aumentando, então, a vontade de comer. Então, ficaria faltando apenas o número 1, liberado da mucosa intestinal, então seria o nosso amiguinho GLP-1. Então, a sequência ficaria 1, o 4 seria a somatostatina, que é liberado pelas células D, de forma antagônica às ações da gastrina. No número 3, no parênteses 3, ficaria o número 5, que é a secretina, depois o número 3 da CCK e, por último, o número 2 da grelina. Então, seria o nosso item A. Para a primeira questão, teríamos, então, como gabarito item A. Vejam que era uma questão que envolvia a parte de digestão e absorção dos carboidratos no tocante a hormônios, né? Hormônios, eu precisaria saber das funções desses hormônios durante a digestão dos macronutrientes, tá? Principalmente de uma maneira generalizada. E eu trago aqui para vocês, ó, duas tabelas mostrando, ó, os hormônios citados, a maioria citados nessas questões, né? O local de ação, os estímulos para a liberação desses hormônios e como eles agem. Por exemplo, a gastrina, como eu já falei, ó, é liberada por células G, localizadas no antro do estômago, tá? E a sua principal função é estimular a secreção de ácido, né, ácido clorídrico, para quê? Para que haja a transformação do pepsinogênio em pepsina, né? do zimogênio em uma enzima ativa, tá? Então, gostaria de chamar a atenção de vocês, concurseiros, para observar, né, toda essa tabela, porque existem questões que cobram a localização e a célula específica, ó, célula G
para gastrina, células I para CCK, células S para secretina. Outras questões pedem as ações especificamente. Aí a gente traz aí listados para vocês. Trago aqui mais hormônios ainda também, tá? Tipo células L, liberadoras do interoglucagon, a motilina, né, que age estimulando o trato gastrointestinal superior, células K, onde nós temos como representante o peptídeo inibidor gástrico, e assim por diante, tá? Então, percebam que é de extrema importância a gente saber o hormônio, o local de ação e o que ele faz nessa nossa fisiologia, nessa bioquímica dos macro e mais especificamente dos macronutrientes, tá? Vamos para a próxima questão. Questão de número 2, também foi uma questão de Patos, Minas Gerais, 2015, onde diz o seguinte: os monossacarídeos resultantes da digestão dos carboidratos atravessam as células da mucosa para a corrente sanguínea pelos capilares das vilosidades, através de carreadores. A frutose é transportada através da membrana da borda em escova apical do interóstolo por um transportador chamado SGLT1, GLUT2, GLUT4 ou GLUT5, né? Aí eu trago a figurinha para vocês relembrarem junto comigo, né? Figurinha tirada do livro do Bernard Levy, né? Dos princípios de fisiologia. Observem que na membrana da borda em escova, glicose e galactose, eles têm como receptores o SGLT1. Cuidado para não confundir com GLUT1. GLUT1 é mais importante, se exacerba mais no sistema nervoso central, tá? Aqui no intestino nós temos o S de sódio, que são transportadores de glicose ou galactose dependentes de sódio. Nossa amiguinha frutose então, tem como principal receptor proteico do tipo GLUT o número 5. O GLUT5 é específico para a frutose, tu não pode esquecer disso. GLUT5 é da frutose. SGLT1 no intestino é para glicose e galactose. Se é dependente de sódio, vai ter, então, participação da bomba sódio-potássio. Uma vez dentro dessa célula intestinal, tanto a glicose como a galactose como a frutose se direcionam para a membrana da basolateral e todas elas têm um receptor em comum, que é o GLUT2. Não esqueçam disso. Já foi cobrado várias vezes. Essa daqui ficou fácil, né? Porque sabe que a frutose é GLUT5, tá bom? Então não esqueçam, isso é importante na tua prova, saber os GLUT e os respectivos monossacarídeos, se tem gasto ou não de energia. Quais são os receptores que estão na borda em escova, quais são os que estão na membrana basolateral para depois serem distribuídos para a via sistêmica e, consequentemente, os demais tecidos. Então, nós temos, então, como gabarito dessa questão, GLUT5 para a queridíssima frutose, nosso monossacarídeo, frutose item D. Vamos para a próxima. Questão de número 3 agora, ó. Instituto Constuplan para a Prefeitura de Sabará, Minas Gerais, 2017. Vocês viram que há anos atrás, né, ela trabalhava muito com as prefeituras de Minas Gerais, né? Sabará, Patos. Nós vamos ver também aqui uma questão de São Paulo, uma banca para Colômbia. O nome da cidade é Colômbia, né? Aqui, ó, Colômbia em São Paulo, não é o país, né? E depois ela começou a migrar aqui mais para o Nordeste, tá? Então vem aqui comigo, ó. Edulcorantes são aditivos de baixa caloria que proporcionam sabor doce aos alimentos. A RDC número 18, de 23 de março de 2008, dispõe sobre o regulamento técnico que autoriza o uso de aditivos edulcorantes em alimentos, com seus respectivos limites máximos. Pessoas portadoras da doença fenilcetonúria, distúrbio genético metabólico dos aminoácidos, não podem consumir qual dos corantes? Item A, sorbitol. Item B, sucralose. Item C, ciclamato. Item D, aspartame. Então, vamos ver aqui, vamos lembrar aqui o que é o aspartame. Olha, o aspartame, ele é uma junção de 2 aminoácidos, ou seja, é um dipeptídeo. Para quem estuda aí no nosso curso, né, da química bioquímica,
com a parte de abordagens moleculares e correlações clínicas já sabem disso, né? Já estudam comigo no nosso curso online e não erraria de forma alguma essa questão, porque sabe que o aspartame, a gente já abordou no nosso curso, é formado, né, do ácido aspartico, o aspartato, com a fenilalanina, além de ter um pedacinho da molécula aqui, ó, em verde, que é um álcool chamado de metanol. Então, nosso aspartamezinho deve ser evitado por fenilcetonúrico, que são aqueles pacientes que não conseguem converter a fenilalanina em tirosina, porque tem ausência da enzima fenilalanina hidroxilase, e aí você tem um excesso de fenilalanina. Esse excesso de fenilalanina pode, através de rotas metabólicas, formar, né, falsos neurotransmissores, como o ácido fenilpirúvico, que é tóxico também ao nosso organismo, e principalmente ao nível de sistema nervoso central. Então, quem tem a fenilcetonúria não pode utilizar o aspartame, né? Lembrando que o sorbitol é do grupo dos polióis, que não são absorvidos via intestinal. É uma boa pedida, assim como o xilitol, o eritritol. O problema é que eles são adoçantes um pouco mais caros, eles não deixam resíduos, né? Mas são um pouco mais caros, né? Sucralose e ciclamato são boas opções, mas tem algumas restrições, né? Que em outro momento a gente pode comentar, tá? Principalmente sob o ponto de vista renal, tá? Porém, né, o preço é mais atrativo do que os polióis, tá bom? Então, gabarito, mais uma vez, item D, aspartame. Vejam que as provas do Instituto Consulplan, eles gostam muito dessa parte de bioquímica, envolvendo, misturando com dietoterapia. Então, se você não tiver uma boa base para isso, tá, você não consegue resolver, porque são questões bem contextualizadas, tá? Depois em outra aula, eu vou passar bisus de outras bancas que têm a pegada parecida com a do Instituto Consulpan, belezinha? E para a gente finalizar a questão de número 4, ó, de outra prefeitura agora de São Paulo, de Colômbia, uma prova de 2019. Né? Nós temos uma prova também do Rio, outro momento eu venho aqui no canal do YouTube. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, que toda semana a gente vai trazer conteúdos de bioquímica, conteúdos de dietoterapia, resoluções de questões para concurso, e aqui tudo gratuito para que você saia bem preparado para as suas provas e também para a sua vida prática, vida profissional. Então vamos lá. Na avaliação do estado nutricional por meio de testes laboratoriais, existem mais de 40 nutrientes essenciais a serem medidos, incluindo vitaminas, minerais, enzimas, hormônios e parâmetros funcionais. Na presença da inflamação, a aferição das proteínas plasmáticas torna-se útil quando associada à aferição de proteínas de fase aguda. Ao comando da questão, proteínas de fase aguda, reagente positiva como pois possibilita a obtenção de parâmetro referencial para avaliar o curso da resposta inflamatória. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Tá. Linfócito, item A. Poxa, mas linfócito não é molécula, linfócito é uma célula, então já elimina. Albumina poderia até ser. Transferrina também é proteína. Albumina, lembrando que é proteína de transporte, né, realiza funções coagulativas, realiza funções de transporte de hormônios como T3, T4, transporte de ácidos graxos, está inferida na manutenção da pressão colodosmótica. Mas como a questão aqui pede para dar o melhor parâmetro referencial para uma resposta inflamatória de fase aguda, não pode nem titubear, tem que marcar a proteína C reativa. E trago aqui para vocês algumas das funções, né, atreladas nessa proteína C reativa. Olha, é um pentâmero, eu acho linda essa molécula. Essa proteína são 5 cadeias polipeptídicas, parecendo uma estrelinha, que se unem, né, para ser um grande parâmetro um marcador inflamatório, principalmente no que diz respeito à patogênese, ou seja, a origem
de doenças ateroscleróticas, tá? Então veja ó, que ela reduz a vasorreatividade endotelial, ela está envolvida na produção, né, de atenuar a produção de óxido nítrico, induz a oxidação de LDL colesterol, medeia a própria absorção do LDL colesterol pelos macrófagos, ou seja, o macrófago ele vai lá e come tudo que vem pela frente, inclusive o LDL, e ela é uma proteína que é de excelente, principalmente agora com o advento, né? Agora não, já tem alguns anos, tá? Dos testes de PCR, de proteína C reativa, não confundir com PCR de reação de cadeia de polimerase, tá? Utilizando testes US, né? Ultrassensíveis, tá bom? Então, temos aqui, ó, várias ações que estão, né? Atreladas ao nosso pentâmero, essa proteína linda que é a nossa queridíssima proteína C reativa. Falou em inflamação, fase aguda, a de melhor sensibilidade e especificidade seria a proteína C reativa, gabarito, item D de dia, D de dado, belezinha? Então, gente, não esqueçam, para a gente finalizar, não esqueçam de se inscrever no nosso canal para ficar sempre informado. Se nós colocamos um vídeo de bioquímica, de dietoterapia, de metabolismo de vitaminas, metabolismo de carboidratos, vai estar aqui gratuito para vocês. E para vocês que, né, se interessarem em fazer o nosso curso, né, é só ir aqui no meu Instagram, @drkildricanuto, vocês vão olhar lá no link, lá na bio, o link para o nosso curso, baratinho. Você pode parcelar em 12 vezes um curso com mais de 60 horas de aulas. Nós gravamos semanalmente, lançamos esses conteúdos na nossa plataforma e por um preço bem acessível, R$ 197, dá menos de 26 centavos por dia para você ter 2 anos de acesso a esse nosso curso, tá bom? Espero que tenham gostado, assine, deixe os seus comentários, suas dúvidas sobre essas questões aqui que nós colocamos da Instituto Consulplan. Estamos juntos nessa aprovação para a sua próxima prova, no dia 12 de junho, no dia dos namorados. Você vai estar lá fazendo prova e a gente vai estar junto com vocês. Grande beijo, abraço, professor Kildre, e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.